vamos ler uma mensagem de Emmanuel do livro O Caminho, Verdade e Vida, cujo título é O Tesouro Enferrujado e é um comentário, é um excerto da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 3. Diz o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se. E então Emmanuel comenta: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda a parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentimentos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata da nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Fez-se necessário, ou faz-se necessário que trabalhemos, afanosamente, por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável que compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em Jesus, para que estejamos em comunhão com as forças superiores da vida, em harmonia, em sintonia com os benfeitores espirituais que se fazem presentes, quer a título individual, quer os da coletividade. Este é o momento em que as nossas almas se desdobram de par em par, em espírito de gratidão a Deus nosso Pai e a Jesus, Mestre querido, que permanece vigilante sobre as nossas vidas, com o intuito de nos amparar os propósitos que nos animam. Mestre querido, aqui nos encontramos unindo os melhores sentimentos, desejos e propósitos de vos servir, mas sobretudo em concordância com a mensagem introdutória, munirmos-nos de ferramentas que nos permitam ir ao encontro das nossas necessidades de aprimoramento moral, das nossas limitações, para que possamos seguir adiante, fortalecidos, animados, encorajados e com o apoio dos vossos mensageiros que se encontram atentos e empenhados na vitória de nós mesmos. Mestre querido, permite que o nosso propósito se dilate orando por todos aqueles que sofrem nos 2 planos da vida. Somos solidários com a dor, Senhor, dos nossos companheiros de jornada, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Uns mais conscientes, outros nem tanto, mas todos nós fazemos parte da família universal. E o título de irmão que atribuímos a cada um deve ser portador do sentimento fraternal que se dilata no tempo e que estabelece relações afetivas que permanecem no tempo, que nos enriquecem, que nos aprimoram. Lembramos, Senhor,
os nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, particularmente os que se encontram debilitados, orgânica, mentalmente, emocionalmente. Sirva a nossa oração para ir ao encontro de cada um, envolvendo-os nas bênçãos do teu amor. Mas também para aqueles outros, fazendo parte do círculo das nossas relações pessoais, eis-nos, Senhor, junto de cada um, com o nosso bom propósito de o auxiliarmos na superação das suas dificuldades. Por último, Senhor, para este espaço que nos acolhe, também te rogamos o teu amparo, pois as atividades aqui decorrentes, todas elas, têm por objetivo servir o próximo, como se fosses tu mesmo, Senhor. Os nossos irmãos que acorrem em busca de orientação e de consolo. Mas também para nós, Senhor, para nós mesmos, pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, para que nos inspires e fortaleças a vontade de enfrentarmos a sombra que permanece, do orgulho ou do egoísmo, nos mais variados matizes, para que tenhamos coragem e determinação para seguirmos adiante, seguindo o roteiro que nos deixaste. Muito obrigado, Senhor. Inicio o trabalho com a mensagem introdutória para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que gera a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Esta é uma mensagem de Bezerra de Menezes. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier. É importante que tenhamos em atenção o fundo da mensagem, que vai ser importante para o trabalho que vamos desenvolver. Fixaram um conceito ou não? Façam favor. Fixaram? É que depois eu vou fazer perguntas e quero respostas corretas. Então vamos lá. No capítulo, hoje a lição vai incidir sobre, ou vai continuar no capítulo 26º, e o tema do capítulo da questão das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Neste capítulo, os itens que se têm trabalhado, de que se compõem, observações preliminares, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, portanto, estes itens já foram todos aqui desenvolvidos, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e vindouras, sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre as invenções e descobertas, é o tema que vamos trabalhar hoje, e depois virão sobre os tesouros ocultos e sobre os outros mundos. Portanto, matéria vasta que hoje vamos estudar. Sabem qual é o título do capítulo? Das perguntas que se podem fazer. Lembram-se, já os mais antigos, na tabuada, com a professora da escola primária, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Muito bem. Então, é muito interessante. Porquê? Nós já vamos ver. Vamos refletir. Portanto, sobre as invenções e descobertas. Este capítulo é fundamental e importa que tenhamos em linha de conta, em atenção, o seguinte. Quando Allan Kardec, Hipólite, melhor dizendo,
Leon Denisard Rivail tomou contacto com as manifestações mediúnicas, já elas percorriam a sociedade parisiense de então. Portanto, ele não foi o primeiro a chegar à meta. Foi até, de certa forma, impelido e convidado por amigos íntimos para poder avaliar mensagens que haviam chegado, que muitos atribuíam enfim, aos utensílios, às mesas, aos equipamentos que utilizavam para se comunicar com os espíritos. E, portanto, a primeira reação foi de alguma relutância, de alguma reserva. Era um espírito austero, muito cauteloso e ponderado. E porque, posteriormente, um outro amigo, já com outro senso, outra maturidade espiritual, convidou a participar em reuniões privadas, em grupos, onde se manifestavam os espíritos. E, entretanto, fizeram-lhe chegar uma série de mensagens para que eles avaliassem. Portanto, é a partir daqui o início daquilo que Hippolyte Rivail vem a denominar como doutrina dos espíritos, ou espiritismo. E adota o pseudónimo de Allan Kardec, porque à época, já na casa dos 50 anos, era uma figura prestigiada, de relevo na cultura parisiense da época e da educação. E para que, apercebendo-se do conteúdo, da profundidade e elevação das próprias mensagens, ele chegou à conclusão de que aquelas mensagens eram ditadas não pelas mesas, pelos equipamentos utilizados, mas pelas almas ou pelos espíritos daqueles que haviam vivido na Terra e outros que agora estavam num plano mais diáfano, mais subtil. Portanto, inteligências que permaneciam vivas e atuantes, na posse plena de todas as suas capacidades. Ora, por essa razão, ele apercebeu-se e concluiu que aquelas mensagens reuniam, de facto, um conjunto de orientações que estavam em concordância com o Evangelho de Jesus. Mas a primeira obra editada, o primeiro conjunto de questões e de respostas dos Espíritos constituem aquilo que deu aso à publicação do Livro dos Espíritos, ou seja, a obra filosófica, a principal obra filosófica da doutrina espírita. E porque leva logo ali aos questionamentos de mais variados assuntos e obtém respostas. É claro que as questões apresentadas e as respostas não se resumem àquilo que constitui o Livro dos Espíritos. Eram muito mais vastas. E entre aquelas e outras que ele recebia de outras pessoas, das suas relações, aquelas foram as que lhe pareceram as mais, concordantes com o seu bom senso, mas também com a orientação dos espíritos que tomaram ou tinham por missão amparar toda a magnitude da tarefa que estava a ser construída. A tarefa, a obra, isto é, o surgimento de uma nova doutrina. Ora, sabem em que ano é que foi editado a primeira obra do Livro dos Espíritos? O micro está muito baixo, daí o volume. 18 de abril de 1857. Vão levar trabalho de casa. Daqui até casa vão sempre a dizer 18 de abril de 1857. Que é para a semana voltarmos a colocar a questão. Que é importante. Sabem porquê? Porque nós apercebemos bem da magnitude da tarefa e do espírito que liderou toda esta obra, foi o de Allan Kardec. Ele teve o primeiro contacto com os espíritos em 1851. Em 1857, já ele tinha organizado um grupo, já tinha colocado uma série de questões, já tinha obtido uma série de respostas em 6 anos. Em 6 anos.
Ora, só um espírito de facto de elevado quilate tem disposição, coragem para abraçar uma obra desta natureza. E naturalmente que não é, digamos assim, ele não estava a passar na rua e os espíritos lá em cima, olha, este é que vai pegar na obra. Não, tudo isto foi antecedido por uma preparação. E naturalmente Kardec já estava num plano, um espírito de maior envergadura e, portanto, habilitado a esta tarefa. Mas isto não deixa de merecer a nossa admiração por essa tarefa árdua e por esse sucesso que obteve. Ele e os espíritos que acompanhavam também. Ora bem, é nestas questões que, portanto, pergunta e resposta que ele faz aos espíritos, e é preciso percebermos o seguinte, é que todos nós somos espíritos. Conversando uns com os outros, nós estamos a falar de espírito para espírito. Está certo? Porque neste momento temos este corpo, somos assim com esta figura, mas somos espíritos. Ora bem, aqui no caso, há espíritos que estão do lado de cá e há espíritos que estão do lado de lá. Por condições especiais e orgânicas que algumas pessoas têm, não são dons, mas faculdades. E que Kardec estabeleceu que denominá-los designá-los como médiuns. Médiuns porque estão entre dois planos da vida. E através dessas faculdades, os espíritos comunicam-se de lá para aqui e daqui para lá. Ora bem, então, desde logo, se comunica para lá e se obtém comunicações de lá para cá, significa que essas entidades, os autores dessas respostas ou de perguntas que façam do lado de lá, aparentemente no mundo invisível, mas real e atuante sobre a matéria, então é porque nós, se aceitamos as comunicações, temos que aceitar a existência do Espírito. E temos que aceitar da sua natureza mais intrínseca, isto é, da sua inteligência, das suas capacidades. Ora bem, quando nós estamos aqui, entre nós, fazemos as mais variadas perguntas, podemos fazer A, B ou C. Os senhores acham que as pessoas respondem todas ou estão todas habilitadas a responder às questões que eu coloco? Não. Isto é das nossas relações pessoais, humanas. Estamos a colocar uma questão. Acham que todas as pessoas estão capacitadas, habilitadas para nos responderem corretamente? Não. Muito bem. Então nós estamos a falar para espíritos que de momento estão encarnados. Mas pelas circunstâncias da vida, as mesmas questões ou outras nós agora vamos colocar aos espíritos que estão desencarnados. Aqueles a quem eu coloquei as questões ainda quando encarnados, agora, por força das circunstâncias, passaram para o outro lado. Morreram, estão do outro lado. Ora, significa que esta mudança não altera o panorama nem a sabedoria. Quer dizer, a mesma incapacidade ou limitação que tem ou que tinha enquanto encarnado para responder às minhas questões são as mesmas que ele ainda tem do outro lado. E, portanto, continua limitado e incapacitado de responder por ignorância às questões que eu coloquei. Estamos a compreender? Então, qual é o tema do capítulo? As perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, eu posso fazer as perguntas que quiser, mas não posso crer que vou obter a resposta correta de todos os espíritos, tal como acontecia na Terra. Porque se eu acreditar, enquanto aqui encarnados, eu acreditar nas inverdades que resultam da ignorância, que as pessoas eventualmente, por boa vontade, me respondem, porque há pessoas que respondem a tudo. Então, eu tenho que ter bom senso e tenho que ter ponderação para saber avaliar. E pensar, bem, é correto, não é correto, estou com dúvidas.
virar o texto, a resposta do contrário, ver, medir, se tem princípio e meio, enfim, não estou com dúvidas. Ora bem, é isto que ocorre do lado de lá também. Então, se nós vamos perguntar, quer no plano físico, quer no plano espiritual, aos espíritos sobre qualquer matéria e estamos absolutamente crentes, pelo facto agora de estarem fora da matéria, tudo o que nos digam é verdade. Então o que é que acontece? Estamos a cair em erro. O que pode acontecer, muitas vezes acontece, ocorre, é que os espíritos do outro lado dizem assim: eu não estou habilitado, como aqui acontece, eu não estou habilitado a responder a essa matéria. Mas posso procurar alguém que dê resposta. É o que acontece aqui, não é? Antigamente nós até íamos ao professor, aqui, acolá, a algum especialista. Agora vamos ao Google, não é? Procurar logo. Mas mesmo aí, agora, já chegamos à conclusão que temos que ter muitas cautelas. Não é verdade? Porque nem tudo, seguindo o moto popular, nem tudo o que luz é ouro. Então, o que é que importa é inteligência natural. Medir, comparar e estudar. Para saber se estamos a falar com alguém que de facto está, para além do caráter moral, criatura séria, e se tem conhecimentos para a resposta que nos está a dar. Porque se nós vamos confiar, quer nos encarnados, quer nos desencarnados, com superficialidade e de ânimo leve, estamos sujeitos a ser enganados. Ora, com uma diferença, é que, enquanto encarnados, nós podemos lidar mais facilmente sob o ponto de vista físico. Fecha a porta, ninguém entra ou ninguém sai. No que diz respeito aos espíritos desencarnados, eles podem agir sobre nós 24 horas sobre 24 horas e influenciar-nos, primeiro, muito de leve e depois vai-se acentuando toda essa influência. Então, isto é fundamental percebermos esta dinâmica para não nos isentarmos de responsabilidade de o que é que perguntamos. O que é que nos perguntamos? Então, aquilo tudo que perguntamos às pessoas é-nos útil e é útil aos outros? Às vezes há perguntas que nós fazemos a outros e as pessoas respondem: não estás bom da cabeça? Isso é a pergunta que se coloca. Isso é a questão que se coloca. Nunca vos aconteceu? Já. Então quer dizer que nós temos o coração muito próximo da boca e na primeira fervura nós agimos. Quer dizer, não cuidamos de ponderar. Será que esta pergunta faz sentido? Será que não faz sentido? Porquê? Porque há perguntas, há dúvidas que eu tenho e que eu posso, desde que queira esforçar-me, eu vou ao encontro das respostas. Procurar aqui, procurar acolá, para obter respostas. Não tenho o direito de estar a incomodar os outros por aquilo que me compete fazer. Agora, eu já fiz todo o trabalho que me competia e não consigo chegar a uma conclusão. Não, então eu vou colocar a questão. Então coloca a questão e diz: olha, amigo, eu tenho esta dúvida, já procurei respostas e não consigo encontrá-las. Preciso de ajuda para chegar a uma conclusão para esta matéria. Ora, estamos do nosso interesse e do interesse do outro. É válida a questão? Então, primeiro, o esforço que nos compete realizar, para depois, no resultado, ou positivo, ou, enfim, com sucesso ou insucesso, eu não direi negativo, mas com sucesso ou insucesso, então, agirmos com os espíritos exatamente a mesma coisa. Então, há questões que nós perguntamos aos espíritos que elas têm que estar sedimentadas na dúvida séria, honesta. Quer dizer, eu já procurei, eu já verifiquei, eu já pensei, eu já meditei, não encontro resposta. Então eu preciso de ajuda. E se assim é, nós já fizemos o nosso trabalho. E os espíritos vêm auxiliar. Se nós não fizermos este trabalho, o que vai acontecer é que o primeiro estulto que aparecer, o primeiro espírito, enfim, leviano que aparecer e brincalhão, ele aparece e dá-nos logo resposta. Porque nós pensamos que tudo o que nos acontece que é dos espíritos. Os espíritos é que são responsáveis e os espíritos é que podem resolver. Ora, o que é que os espíritos, os benfeitores não estão connosco? Estão.
mas eles aguardam que façamos o nosso trabalho. Eles não apoiam mesmo suponhamos que a nossa mãe ou o nosso pai, que deste lado da vida nós mal gemíamos um bocadinho, já velhos, mas já gemíamos um bocadinho, e eles vinham, passavam-nos a mão na cabeça, coitadinho, ou infeliz, triste, o que é que precisa, andavam connosco ao colo. E se possível fosse, se nós quiséssemos, até nos voltavam a dar a Xuxa. Quando passam por lá de lá, nós pensamos que o nosso pai ou a nossa mãe se mantém nas mesmas circunstâncias. Acontece que durante aquele período de tempo que desencarnaram, já eles evoluíram também. Então, vamos agora utilizar um termo para percebermos melhor a sua ação. Tornaram-se nossos benfeitores espirituais. Já não são os mesmos que, enquanto encarnados, que nos passavam a mão na cabeça por tudo e por nada. Porque, às vezes, as dificuldades da vida fazem parte e são importantes para os exercícios evolutivos a que nos propusemos. Então, do lado de lá, o que é que o nosso pai virá dizer, ou a nossa mãe? Passar a mão na cabeça? Não. Ele vai dizer, porque ele agora compreende as necessidades porque passamos, porque já aprendeu do lado de lá, e porque também agora o desígnio é outro. É de nos auxiliar a progredir. Não é evitar atirarem-nos as pedras do caminho. É a progredir. Então ele vem dizer, filho, tens que aceitar, tens que ter fé em Deus, tens que orar, tens que te aperfeiçoar, aprender as lições. Olha, lê isto ou lê aquilo, vai ali ou vai acolá, para poderes apreender e poderes ganhar coragem e ânimo para vencer as tuas dificuldades. Compreende? Porquê? Porque a visão espiritual já é outra. Então, da mesma forma que nós colocamos as questões de forma sensata, maturadas, com idoneidade moral, as respostas vêm na mesma medida. E é por isso que, muitas das vezes, nós pensamos que no Espiritismo, ou na doutrina espírita, ou no centro espírita, os espíritos aparecem para fazer milagres e resolver tudo quanto é problema para nós. Não é verdade. É completamente diferente. Então, os espíritos auxiliam-nos, sim, a dar coragem para vencermos as nossas vicissitudes, as dificuldades da vida. Porquê? Porque antes de reencarnarmos, nós já estivemos do lado de lá. Já sabiam? E vou-lhes dizer um segredo. Não contem a ninguém, por favor. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. Mais cedo ou mais tarde, aí vamos nós para a nossa verdadeira pátria. Então, antes de reencarnar, nós estabelecemos um compromisso, um contrato conosco e com os nossos guias espirituais. E está tudo ao seu benfeitor. O senhor leia aqui o contrato, faz favor. Ele lá tem o papel de notário. Está a ler, ok. Se tu estás com força, aconselhou, é isto mesmo que eu quero. É isto que eu quero. Então, se é isso que eu quero, assinas. Selo branco. Agora já não se usa o selo de povoamento, mas selo branco. Está assinado? Sim, senhor. Foi o compromisso que eu assumi. Está escrito. Foi o compromisso que eu assumi. Então, esse compromisso, os benfeitores espirituais vêm-me ajudar a cumprir com aquilo que eu quis, que eu escolhi. Estão-me a compreender? Mas como eu chego aqui e agora, a visão da vida, desde pequenino, o que é? É ser feliz aqui e agora. Eu quero que a vida se componha de acordo com os meus propósitos, com os meus sonhos, com os meus ideais. Então não quero ter dificuldades. Não quero enfrentar as dificuldades. Não quero tudo plano. Não quero pedra, nada no caminho. E os benfeitores de lá, se eu lhe perguntar, meu irmão, então, é assim, onde é que vocês estão? Não. Foste tu que escolheste. Foste tu que escolheste as provas. E, portanto, como tu escolheste e assinaste, nós só estamos a dar cumprimento, estamos a ajudar-te a superar as dificuldades que tu próprio escolheste. Ora bem, então, mas agora eu faço outra pergunta. E como é que eu posso minorar ou superar essas dificuldades? Aperfeiçoando-te.
Aperfeiçoando, porque foi por isso que tu constituíste esta lista de provações. Para quê? Para te levar agora, mediante as dificuldades, a maturar, a voltar-te para Deus, orar, pedir ajuda, para superar as tuas limitações. Mas, ó Senhor, quais limitações? As limitações de caráter moral, o orgulho, o egoísmo e os seus sucedâneos. E é nisso que nos estamos a concentrar. Então, a pergunta que devemos fazer aos espíritos, pergunto eu, qual é a pergunta que nós, se eventualmente lidássemos com os espíritos agora, houvesse aqui um espírito para se falar, eu sou espírito, mas viesse do outro lado um benfeitor. Um benfeitor. Que pergunta é que nós fazeríamos aos espíritos, a título individual? Não temos. Orientação. É? Uma orientação. Orientação para quê? Para a pessoa melhorar. Qualquer coisa que ainda não tenha consciência, por exemplo. Muito bem. Está correto. Mais. Como resolver as limitações? Ele diria, o Evangelho de Jesus. Muito bem. Ouviram? Aqui? Não. Como resolver as nossas limitações, as nossas dificuldades. E o Espírito iria dizer, procura o Evangelho, estudar o Evangelho, todo esse manancial de literatura que temos à nossa disposição, que os bons Espíritos deixaram. Estão-me a entender? Porque isso é que é útil. Porque eu dizer assim, olha, ó seu benfeitor, eu quero ser rico. É legítimo perguntar isso? Sim, senhor, é legítimo. É legítimo querer ser rico? É legítimo. Quais seriam as consequências da riqueza no meu futuro espiritual? Que é essa a questão. E é sob essa ótica que os espíritos analisam o futuro. E agora perguntamos, se a pessoa mais madura, o que é que se eu fosse rico, o que é que eu fazia? Olha, eu deixava já de trabalhar. Deixava já de trabalhar e, olha, era viajar o ano inteiro, passear o ano inteiro. Ia para aqui, ia para lá, porque nós só somos felizes onde não podemos estar. E pelo que não temos. Porque aquilo que temos, nós não queremos. Já estamos cansados. Já não podemos olhar para a mesma roupa, não podemos olhar para o mesmo carro, para os mesmos sapatos, até para a mesma família. Portanto, ora bem, o benfeitor do lado de lá vai dizer assim, tu vais penhorar o teu futuro, tu vais colocar um problema ainda mais grave na tua vida futura. A tua vida futura, porque nós o que queremos é resolver já. Entretanto, ele está a ver a longo prazo. Ora, se a longo prazo as questões são para piorarem, ele diz logo, não, deixa de estar assim quietinho, aproveita para apreciar o que tens, a valorizar o que tens. Primeiro, a própria vida, no plano físico, que é muito importante para o nosso aprimoramento moral como oportunidade. Aqueles que estão connosco, que nos apoiam e que nos aturam com o devido respeito, as nossas inconstâncias, as nossas fantasias, debilidades morais e por aí adiante, que têm muita paciência connosco, familiares, amigos, por aí adiante, valorizar aquilo que temos. Porque logo mais nós vamos voltar para o lado de lá. Então, a pergunta que se deve fazer aos espíritos é aquela que mais nos convenha sob o ponto de vista moral. Está certo? Então agora vamos à lição. Então, na 28ª questão deste capítulo, diz assim a questão. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas e nas descobertas? Pesquisas e descobertas. Porque às vezes nós pensamos, porquê é que Deus não permite que se descubra logo as coisas todas de uma vez? Que resolva isto, que resolva aquilo, que resolva aquilo outro? Vamos ver. Estas perguntas estas dúvidas, estas questões são legítimas. Atenção. Mas podem não ser convenientes nem estar em concordância com o programa divino. Com o programa divino. A ciência é obra do gênio. Quando diz gênio, do espírito.
do espírito preparado para esse mistério. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois somente pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. O que é que só pelo trabalho deve ser adquirida? A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida. O quê? A ciência. A ciência. A ciência humana. A ciência humana. Então significa que a ciência humana é necessária e é útil. Existe porque é útil. Está certo? Nas mais variadas vertentes. Porquê? Porque apesar dela hoje, e ela vai progredindo à medida que a humanidade também vai progredindo. E, portanto, não só para a sua execução, mas também para a sua aceitação. Nós tivemos um caso recente, foi o caso da pandemia da Covid-19. Já não está aqui ninguém da última crise da gripe espanhola, mas agora da Covid-19, que afetou todo o mundo. Apesar das vacinas que foram, constituídas, realizadas, executadas e aplicadas em tempo recorde, houve sequelas que ficaram, mas se não tivesse havido a vacina, e face ao histórico, até aí, quantos milhões de pessoas teriam morrido mais? Ou não? Acham que teriam morrido muito mais pessoas? Sim. Muito bem. Apesar das sequelas, tudo isso, então quer dizer que se evitaram milhões de mortes prematuras. Não é verdade? Sim. Muito bem. Foi útil ou não? Foi útil. Graças à ciência. Mas há ainda quem negue a utilidade e arranja mecanismos para fugir a essa realidade. Então, é importante percebermos que a própria ciência, que não é perfeita, mas que é adequada às circunstâncias humanas, ela realiza-se pelo trabalho e é por aí que deve ser adquirida. Pois somente pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Aqui, no caso, quem está inserido, os milhões de pessoas que estão inseridos nesta área. Que mérito teria ele se não fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? Assim, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. Eu recordo, provavelmente, já terei aqui falado disto, mas se já, peço desculpa e paciência para ouvirem de novo. Aqui há muitos anos. No início, quando estava envolvido que era um bocadinho só mais novo, e estava envolvido na organização dos encontros nacionais de jovens espíritas. Os trabalhos eram compilados pelos respectivos grupos de jovens nas mais variadas associações nacionais, e houve uma que, na altura, estávamos em plena pandemia. Aqui não se trata de um caso pandémico, mas para percebermos o alcance da SIDA. Ora, e havia um problema de fundo, como ainda hoje há, apesar de se minorarem os seus efeitos. Há uma vacina que está a ser estudada no momento para poderem superar ao fim destes anos todos. E recebeu-se um trabalho de uma instituição espírita, do grupo de jovens, em que o espírito que se havia comunicado na associação era o tema do trabalho que desenvolvia, de acordo com essa proposta, que a SIDA se curava com um escaldapés e com um saco de água quente na cabeça. Os senhores reparem, porque nós não vamos ridicularizar aquilo em que os outros acreditam, mas perceber aquilo que não pode acontecer connosco. Que é exatamente o que preparámos logo na introdução, na exposição que fizemos, relativamente às questões que devemos ponderar para colocar aos espíritos. E a ideia, muitas vezes, que está subjacente, é de que a medicina não anda cá a fazer nada.
que a ciência, no seu geral, não está cá a fazer nada. Então nós perguntamos aos espíritos. O que é preciso fazer? Então nós temos que consolidar a ideia de que a ciência existe na Terra para servir a humanidade. E é uma ação misericordiosa de Deus que permite ou que propõe aos seus filhos minorar-lhes as dores em função das dívidas contraídas no passado por eles. Estamos a compreender? Porque eu estou sujeito às circunstâncias adquiridas no passado, às consequências pelas más ações. Mas, entretanto, eu posso beneficiar-me no momento. Então, aí está a medicina ou a ciência no seu todo para nos beneficiar a própria existência. Portanto, a relutância é muito complicada e devemos ter em linha de conta que é a misericórdia divina a atuar. Então, dá-se o mesmo com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é de que cada coisa tem que vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para a receber. Falámos aqui da questão das vacinas. Dos negacionistas. E também para muitos. Há muita gente que ainda não acredita que o homem já chegou à Lua. Certo? Portanto, estamos no século XXI. Portanto, vejam como faz sentido. Quer dizer, que as coisas venham no seu tempo próprio. Porque senão é um desperdício. É um desperdício. E esse desperdício, recuperar a sua credibilidade, demora gerações, se eventualmente isso acontecer. E mesmo assim, estas questões têm de ser perfeitamente ponderadas pelos espíritos e as suas ações junto dos homens têm que estar em concordância com o espírito da humanidade, com o mérito também. Portanto, reparem que ele vai até aqui à indústria. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo com que os frutos surgissem antes da estação própria. Quer dizer, não estaríamos não só preparados do ponto de vista intelectual, da inteligência, moral, e, portanto, como tal, tudo seria rechaçado. E seria um desperdício, um verdadeiro desperdício. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Olha, nós estamos a evoluir por aqui pela vida, chegávamos lá acima e chamo os benfeitores, não é? Quem manda aqui na vida, na terra, chamavam-nos assim: olha, hoje vais fazer aquilo. Sabes fazer? Não sei, mas lá deve ter uma coisa como o Google, não é? Vou perguntar à plataforma. Se na plataforma não me disserem, vou perguntar a outro espírito. Reparem, todas estas experiências são a capacitação, a oportunidade de nos capacitarmos sob o ponto de vista da inteligência, que progride, que evolui, que se dilata, mas também da maturação moral e, simultaneamente, técnica. Porque, a partir de certa altura, na escala evolutiva, nós vamos ser chamados a tarefas mais complicadas. Mais complicadas no sentido de exercermos a nossa influência, boa influência, junto de comunidades. Se não na nossa família, na comunidade em que vivemos, no país ou até num continente. Para falarmos aqui do que se passa na Terra. Estão-me a compreender? Então nós temos que estar habilitados para essa tarefa. Volto a dizer, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista técnico. Olha, imaginem nós entregamos aqui qualquer tarefa a qualquer pessoa, um responsável de uma empresa, de uma organização. Você já sabe, muitos de nós não sabem pôr uma fileira de tijolos em pé e sustentá-la. E é uma coisa simples. É simples, mas para quem sabe. E para saber é preciso a experiência, é preciso técnica e é preciso inteligência. Porque senão, se aquilo é pôr tijolo e pôr massa, ela cai. Mas eu pus tijolo,
Eu pus massa, pois é, mas não chega. É preciso alguma coisa a mais. O que é essa coisa a mais? Inteligência, experiência, conhecimento. Então imaginem do lado de lá, entregarem-nos uma tarefa e nós não estarmos habilitados. É um desastre. Então, é para isso que estas experiências nos vão servindo, que a misericórdia divina possibilita. Então preparemos-nos para isso. Está certo? A vida é uma escola. E um dia lá chegaremos todos. Na questão 29ª, o sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos nas suas pesquisas? Uma pergunta muito pertinente. E agora a resposta é muito interessante. E ele tem uma exclamação. Oh! Isso é muito diferente. Repare, isso é muito diferente. Porquê? Porque na primeira questão era de perguntar diretamente aos espíritos pela solução de qualquer problema. E, portanto, eu rechaçava qualquer responsabilidade no trabalho que me competia. Eu não quero, sou preguiçoso, não quero. Não é? E como tal, não estudo a matéria, pergunto aos espíritos. Agora, até nos testes na escola, está o teste a correr, o professor a fazer, e de repente dizem a pergunta que o senhor fez, ou que a pergunta feita a respeito da matéria, nós já vamos com o telemóvel para a sala de aulas, carregamos com a questão e a inteligência artificial já nos dá a resposta. Vocês já viram o drama? É? Boas notas, no final do ano, passa uma nota grande, alta. Então, meu filho, quanto é 2 vezes 2? Oh mãe, não sei. Deixa eu perguntar à inteligência artificial. É só para dar um panorama da importância do estudo e do trabalho que nos compete fazer. Uma coisa que é colocada na primeira questão, e esta aqui é diferente, porque é a inspiração, o acompanhamento. Então ele diz, isso é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e inspirarem-lhe as ideias necessárias, mas de maneira a deixarem todo o mérito da obra, porquanto é necessário que ele elabore as ideias e coloque-as em execução. Ora, suponhamos que para fazer uma cirurgia, é preciso fazer uma cirurgia, por exemplo, estou a dar este exemplo, não é que eu tenha competências nem de perto nem de longe, mas dizer assim, olha, fazer uma cirurgia. Eu sou espírita, eu acredito nos espíritos, sei que os espíritos me vão inspirar, vou eu fazer uma cirurgia. Quem é que daqui se iria submeter? Qual era a primeira pergunta que eu fazer? Desculpe lá, é cirurgião. Já eu até tenho medo, quando eu tenho medo e não gosto, fujo. Se tiver a ver uma notícia sobre isso, desligo a televisão, mudo de canal, que não tenho coragem para ver, enfim, abrir o corpo humano. Imaginem que eu, por ser espírita e acreditar nos espíritos, que propunha-me a fazer uma cirurgia. E os espíritos, eventualmente, se isso ocorresse, que espíritos eram esses? O que é que nós fazemos aqui quando alguém em casa, por exemplo, nossos amigos, eu fiz isto, parece impossível, olha, és pior que ele. Não era? Era o que ia acontecer do lado de lá. Se um espírito dito, bem feito, olha, este é que serve. Vamos pegar nele, o Alexandre, que ele vai fazer aqui uma cirurgia. O outro que está acima daquele é o que ia dizer, olha, és pior que ele. Estão a compreender? Portanto, o que significa que nem todos, e é preciso que nós tenhamos isto em linha de conta, que nem todos estamos habilitados para determinadas funções. Não é esse a nossa opção e a nossa zona de conforto. Mas devemos nos sentir de bem connosco mesmo. Desde o homem que trabalha a terra, que é importante, que pega na sua enxada, que cava com amor e planta com amor, até aquele que levanta arranha-céus, põe as naves no espaço, todos colaboramos para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. E nos tais compromissos que foram assumidos, eu até podia ter sido um homem muito inteligente no passado. E cheguei à conclusão que a minha inteligência
o uso da minha inteligência serviu para me endividar. E faz parte daquela lista de compromissos agora. A minha inteligência vai ficar reduzida, habitada por proposta própria, por distorção do uso da inteligência. A minha mente ficou toldada, espartilhada. E na próxima encarnação, eu posso nascer como tolo. Uma pessoa singela, que escolheu e disse assim, não, eu agora não quero compromissos nessa área, olha, eu quero ir para ali para o campo, cavar o terreno, e preparo-me para esse mistério. Estão-me a compreender? Mas ele perdeu a sua inteligência? Não perdeu, ela está lá. O que está é numa fase nova, de amadurecimento, de experiência para crescimento espiritual. E a determinada altura, quando já puder fazer uso da sua inteligência com bom senso, então ele retoma o curso da sua evolução. E a inteligência já dilatada vai-lhe servir para, sim, agora fazer o bem. Estamos a compreender? Portanto, aquilo que aparenta, nem tudo é real. Então, na simples profissão que hoje a criatura exerce, pode estar ali um indivíduo, um espírito de elevado gabarito, de inteligência, de conhecimento intelectual, que no passado prevaricou e que agora fez uma opção diferente. Mas o que importa é que tenhamos o respeito pelo trabalho de todos, porque todos trabalhamos em concordância para o mesmo objetivo, que é o engrandecimento da humanidade. Portanto, e reparem que muitas das vezes, para estas tarefas mais complicadas, o espírito, nós, quando saímos, vamos para uma determinada região, para uma colónia espiritual, e em função dos compromissos que eu tenho, aí que eu vou assumir, e do tirocínio que eu faço para aprender ou para dilatar os meus conhecimentos, aí, com novas técnicas, venho, reencarno, e depois, aquilo que me parece ser uma ideia minha, não é. Foi uma ideia que eu fui beber na espiritualidade. Antes de reencarnar, ou mesmo agora. Quando os benfeitores espirituais entendem que está chegada a hora de dar um avanço no combate a uma determinada doença, então pegam neste, naquele, naquele outro, porque são frequentadores daquela colónia e frequentadores de uma determinada área, vamos, para entender melhor, de um estabelecimento de ensino, do lado de lá, especialista naquela área, num laboratório, e é aí que eles vão, porque eles pertencem ali, estão encarnados, mas em espírito eles são encaminhados para ali. E durante aquele período de tempo, estão a aprender e estão a apresentar-lhes novas ideias sobre como desenvolver aquela matéria no plano físico. Então, quando eles vêm, dizem, tive esta ideia. Eureka! Não. Ele foi beber lá na colónia de que faz parte. Estão a entender? É missão. É em missão. E isto acontece nas mais variadas questões. Não é só aqui. Isto é o mais evidente. Dá-se o mesmo com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus. Mas é porque ele está, ou melhor, os espíritos estão a ridicularizar, a menosprezar a tarefa. Não. É o compromisso daquela pessoa. É aquele, é de trabalhar a terra. Não é o de fazer cirurgias. Estão a compreender? E eles não vão pegar num cirurgião. Olha, tu agora vais aprender, vais fazer aqui uma enxada ao contrário. Agora o sistema vai ser... Não. Cada pessoa na sua área vai desenvolver a área em que trabalha, com a qual se identifica, para fazer progredir a humanidade. Estamos a compreender? Seja na agricultura, seja na construção civil, seja na medicina, na engenharia aeroespacial, em todos os setores do conhecimento humano. Mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não deixe, pois, que a curiosidade ou a ambição
vos arrastem para um caminho que não correspondem aos fins do Espiritismo e que conduzir-vos-ia às mais ridículas mistificações. Ora bem, quais são os fins do Espiritismo? Isto hoje não venho cá mais. Quais são os fins do Espiritismo? A evolução do Espírito. Muito bem. Mais ninguém sabe. Esclarecer, Diga. consolar, esclarecer, consolar. Para os fins, é isso, mas os fins ainda vão mais além, que é a superação das nossas limitações morais. Esclarecer e consolar, sim, mas para a superação, o aperfeiçoamento das nossas condições morais. E isso é que é o fundamental. E então volto a perguntar, qual era a pergunta que devíamos fazer a um espírito, agora que estamos cientes destas circunstâncias, qual era a pergunta que faríamos a um espírito benfeitor que se apresentasse? Meu querido irmão, diga-me por favor, já que houve quem dissesse, estou com dificuldades nesta ou naquela área, reconheço as minhas fraquezas, o que é que me podem ajudar? Reparem, a humildade na colocação da pergunta. Estou com dificuldades, reconheço as minhas fraquezas, não tenho forças para superar, estou com dificuldade para isso. Então o Espírito vai dizer, ele vai dizer, olha, porquê? Porque são os fins do Espiritismo. É auxiliar as pessoas a aperfeiçoarem-se, porque nesse sentido vão superar as suas dificuldades. A criatura tornou-se melhor, mais humilde, mais fraterna, mais solidária. Portanto, é merecedora de que o tal programa que nós estabelecemos e que estabeleceu parâmetros, seja aliviado. Em função daquilo que é o resultado dos nossos esforços. Que foi o que nos propusemos quando elaborámos aquela cartilha. Estão a compreender? Não há milagres. Tudo vem em função dos méritos resultantes dos esforços de cada um, dos esforços de aperfeiçoamento de cada um. Está certo? Então, essa é a pergunta que vale 1 milhão de vidas. Muito bem. Então, mas vamos ver aqui, só na nota final de Kardec. O conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, num princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Portanto, por meio do Espiritismo, da relação com os médiuns. Estas questões, estas observações de Kardec mostram-nos, enfim, graficamente, um homem a navegar numa noite turbulenta de nevoeiro, de mar encapelado, tinha que ter fé de que havia de encontrar terra firme mais adiante. Se imaginem a ter que lidar simultaneamente com o seu caráter nobre, mas com as mensagens que chegavam dos espíritos e dos médios e de outras pessoas, umas de elevado quilate, outras que eram perfeitamente desprezíveis e ridículas. E ele tinha que ter uma fé, e aí os espíritos benfeitores, os seus tutelares espirituais, tiveram uma função predominante, fundamental, para que ele não se sobrasse na tarefa. Então, manter a consistência das suas convicções, a certeza de que chegaria à terra firme, para poder separar o trigo do joio. Portanto, houve até quem chegasse a pedir receitas aos espíritos para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Ele não está a brincar. Ele não está a brincar. Kardec não era de brincadeiras, nem de graças. Ele está a transcrever ipsis verbis aquilo que aconteceu com o que se defrontou. Portanto, é para vermos estas coisas pequeninas, comezinhas que aqui estão, e nós pensamos que temos direito a tudo e que os espíritos nos devem dizer tudo. Portanto, fica já o aviso, como estão aqui a ver, quem não tiver cabelo, não vale a pena pedir aos espíritos. É melhor, há aí umas clínicas de implantação capilar que eles tratam do assunto. Está certo? Muito bem.
Conhecemos muitas pessoas convencidas de que assim fariam fortuna, nada mais conseguiram do que processos ridículos. Bem, espera aí que eu tenho aqui um filão de ouro, eu agora pergunto aos espíritos isto, pergunto aos espíritos aquilo, e eles vão me dizer tudo. Portanto, como os espíritos inventassem. O trabalho da próxima semana, venham, faz favor, que vai ser importante. Vai ser sobre os tesouros escondidos. Então nos vão dizer onde é que nós temos algum tesouro escondido também. Eles dizem, tens um tesouro escondido aqui. Não é? Faz uso da inteligência. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios sobre a origem das coisas. Alguns deles têm sobre essas matérias os seus sistemas que não valem mais do que os dos homens e aos quais é prudente não dar acolhida senão com a maior reserva. Então, se nós não estudarmos a doutrina espírita, não lhe apreendermos os fundamentos e não assimilarmos os seus conceitos, então nós somos sérios candidatos ao ridículo no que diz respeito à relação com os espíritos e às ideias que temos a respeito da vida. E é importante que nos ponhamos a salvo das influências dos espíritos inferiores para que não sejamos conduzidos a precipícios que, aqui sob o ponto de vista metafórico, não sejamos conduzidos a precipícios porque nos tornamos incautos e não estamos a falar para espíritas. É evidente. Porque é premente que estudemos a doutrina espírita e lhes absorvamos os conceitos. É fundamental. Para não sermos iludidos por propostas, teorias e por aí adiante, que não têm qualquer interesse, nem chegam àquilo que é a situação primordial para a nossa existência atual, mas fundamentalmente para a existência futura, quando passarmos para o outro lado da vida. Vamos dar por terminado a nossa tarefa. Desejamos saber se há alguém que tenha alguma dúvida sobre a matéria apresentada ou se ficamos suficientemente sabedores. Muito bem. Então, nós vamos pedir licença e pedir que nos unamos em oração. Os benfeitores espirituais estão presentes no recinto e acalentam as nossas dores, as nossas dificuldades, inspirando-nos, auxiliando-nos e envolvendo-nos com as suas bênçãos de saúde e de paz. Procuremos colocar no centro da nossa atenção e que o nosso espírito seja de recolhimento íntimo. E no centro da nossa atenção, a figura de Jesus. Todo o nosso ambiente mental está iluminado pelas bênçãos dos céus. Mas também pela nossa fé, pela confiança em Deus, pelo interesse na matéria dos espíritos que aqui nos foi possível apreender. Porque nos enriquece o conhecimento e prepara-nos espiritualmente a curto, médio e longo prazo. E desde logo, o interesse que devemos depositar nestes conceitos, nesta realidade, que não são mera filosofia, mas que resultam do testemunho dos Espíritos, que da viva voz nos trazem ainda os seus testemunhos, as suas orientações. Deus, nosso Pai e Criador da vida, dirigimos-te a nossa gratidão pela oportunidade do reencontro nesta manhã entre os dois planos da vida. E para todos quantos aqui se encontram, deixamos o nosso afetuoso abraço, transmitindo as mais dúlcidas vibrações de afeto, de respeito e admiração àqueles que se encontram debilitados. Confiança em Deus, porque Deus permanece vigilante e a sua misericórdia
infinita, atua permanentemente sobre todos nós. Tenhamos coragem e ânimo para prosseguirmos, porque sabemos que o futuro será brilhante e aguarda por nós. Quando nos livrarmos, quando nos libertarmos das circunstâncias do passado. Mas já hoje, o acesso aos conhecimentos espirituais permite-nos outra visão da vida, mais enriquecida e fortalecida pela fé. Ó Mestre, nestas horas em que nos recolhemos em oração, permite que as tuas bênçãos se derramem sobre todos quantos aqui se encontrem, dilatando-se junto daqueles que são fonte da nossa preocupação, encarnados ou desencarnados, para que o teu pensamento e o teu amor possa a cada um fortalecer de ânimo e coragem a prosseguirem as experiências que são próprias para a sua evolução espiritual. Perdoa-nos, Senhor, as limitações. Perdoa-nos, Senhor, as fraquezas, os erros. Ajuda-nos, Senhor, com ânimo e inspiração, a superarmos as provas e os desafios em que nos encontramos envolvidos. Que a tua paz, que o teu amor permaneçam connosco, Senhor. Muito obrigado.